Qual é o tipo de alimento que hoje você está comendo e qual é o alimento que você gostaria de comer? Vamos trocar. Qual é o tipo de resultado que hoje você está tendo, mas qual é o resultado que você gostaria de ter? Para aqueles que desejarem anotar, o título da mensagem de hoje é Um Poder Muito Maior. Vamos lá. O que o Senhor não pode fazer? O que para Ele é impossível? Essas são perguntas que todos teriam na ponta da língua a resposta. Não existe nada que o Senhor não possa fazer. Porém, no dia a dia, é muito comum o nosso contexto influenciar as nossas ações, as nossas reações, a nossa fé. Preste muita atenção, Números 11, a partir do versículo 18. E diga ao povo: purifiquem-se, porque amanhã vocês terão carne para comer. O Senhor ouviu o choro de vocês dizendo: ah, se tivéssemos carne para comer, passávamos bem no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. Esse foi um momento de grande murmuração por parte do povo de Israel. Foi um momento em que eles entraram em um processo de questionamentos, de reclamações, onde tudo aquilo que eles estavam recebendo não era o suficiente, não era bom. Aqui em um determinado momento, alguns estrangeiros que viviam no meio daquele povo, começaram a desejar e a dizer: ai, como seria bom se nós estivéssemos comendo a comida que existia no Egito. E esse espírito, ele contagiou todo aquele povo. Então, primeira observação de hoje: tome muito cuidado com as pessoas que você escolhe para conviver no dia a dia. Aqui, quando fala estrangeiros, nós estamos falando de um povo que não fazia parte da nação de Israel, mas eles estavam vivendo e convivendo juntos. Por conta da mentalidade, por conta do posicionamento daquele povo, a nação de Israel fez o quê? Seguiu o mesmo caminho, o mesmo posicionamento. Repita comigo, por favor: todo espírito é contagioso. Se você se aproximar de um grupo de pessoas, de um meio social, de uma determinada pessoa com um espírito forte, é muito provável que você seja contagiado por esse espírito forte. Se você se aproximar de pessoas que têm como característica um espírito leve, a tendência é que você desenvolva essa leveza no dia a dia. Por outro lado, se todo espírito é contagioso, seja ele bom, seja ele ruim, o que existe naquele lugar vai pegar. É como o surto de catapora. Quem aqui já teve catapora? Eu nunca tive catapora. Eu fui um que no meio dos cataporentos eu não fui pego. Mas é muito difícil você estar no meio e não pegar do espírito daquele meio. E nas coisas mais simples da vida, nós vemos isso acontecendo. Dependendo do grau de insatisfação de uma pessoa no lugar de trabalho, dentro da empresa, se ela entra naquele estilo de vida de reclamação, fala mal do chefe, fala mal dos clientes, fala mal do salário, fala mal da estrutura, se você não estiver atento, olha a palavra-chave,
atento, focado, você vai seguir o mesmo caminho. Repita comigo, por favor: os mesmos caminhos nos levam para os mesmos resultados. Então, se você começar a repetir o padrão de comportamento de um determinado grupo de pessoas, você também vai repetir o padrão de resultados. O maná, que por muito tempo foi uma provisão divina, uma bênção, motivo de alegria, nesse contexto, de certa forma, eles estavam colocando o maná como maldição. Eles estavam colocando o maná como um fardo, o maná como um peso. Imagine você caminhando pelo deserto, sem ter o que comer, mas o Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia, todo santo dia, como orvalho que caía dos céus, Ele enviava o seu maná. Uau, já não vou mais passar fome. Nesse momento tão turbulento, eu não vou passar por essa necessidade. Olha o meu Deus suprindo, olha o meu Deus cuidando. Mas chegou um momento que eles, por conta dessa mudança de espírito, essa mudança interna, eles começaram a questionar. Então o Senhor anunciou que iria acontecer exatamente isso: vocês não comerão carne apenas um dia, nem 2, nem 5, nem 10 ou 20 dias. Repita isso comigo, por favor: mais um mês inteiro. Aqui o foco não é nem a questão da murmuração ou reclamação. Aqui o foco é o poder do Senhor e o que Ele pode fazer. Esse povo estava acostumado a comer um determinado tipo de alimento naquele momento. O Senhor anunciou que daria aquilo que eles queriam. O que eles estavam pedindo? Carne. Não por um dia, não por 2 dias, 5 dias, 10 dias, 20 dias, mas por um mês inteiro. Qual é o tipo de alimento que hoje você está comendo? E qual é o alimento que você gostaria de comer? Vamos trocar. Qual é o tipo de resultado que hoje você está tendo, mas qual é o resultado que você gostaria de ter? Olha o tamanho do poder do Senhor. Ele disse: eu vou dar aquilo que vocês querem, não por um dia, não por 2 dias, não por 5 dias, resumindo, mas por um mês inteiro. Eu não vou dar esse tipo de clientes que vocês estão recebendo, eu vou dar um outro tipo de fechamento por um mês inteiro. Eu não vou dar a você essa alegria que você está buscando, uma única vez, 2 vezes, 10 vezes, mas por um mês inteiro. 30 dias de vitórias, 30 dias de realizações, 30 dias de conquistas. O que você precisa viver? Qual é o seu desejo para esse final de ano? Eu acho isso incrível, porque é muito comum o homem pensar que aquilo que Deus entrega, aquilo que Ele faz é pontual. Não é. Pode se estender pelo tempo que for necessário. Uma venda como essa, não, só aconteceu uma vez, não, seja feito segundo a tua fé. Esse tipo de venda, um mês inteiro. Esse tipo de acontecimento, um mês inteiro. Esse tipo de vitória, ao longo das batalhas da minha vida, todos os meses. Aqui nós estamos falando de 30 dias de uma provisão específica. 30 dias onde eles receberiam não aquilo que eles estavam acostumados, mas algo diferente. Repita isso comigo, por favor. Libera essas palavras de poder, de destino sobre a tua vida. Nos próximos 30 dias, eu vou receber algo diferente, algo novo, uma provisão específica. Mas aonde entra o desafio? No 21 diz assim: mas Moisés disse: são 600.000 homens, e o Senhor diz: darei a eles carne para comerem durante o mês inteiro? Olha o racional falando mais alto.
Olha a incredulidade falando mais alto. Moisés já tinha presenciado coisas incríveis. Por intermédio da vida de Moisés, coisas incríveis tinham acontecido. O ser humano tem uma tendência a engrandecer o grau de dificuldade daquilo que ele está vivendo, como consequência, acabam diminuindo o poder do Senhor. Aqui o que aconteceu foi mais ou menos o seguinte: Senhor, eu acredito que o Senhor pode fazer, mas são 600 mil homens, Senhor, é difícil demais, e o Senhor vem e me promete uma coisa dessa? Aí que está. Para nós, existem coisas que realmente são mais fáceis, e tem coisas que são mais difíceis. Repita comigo, por favor. Mas para o meu Deus, é a mesma coisa. O Deus que alimentou aquela multidão de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, seria o mesmo Deus que alimentaria 600 mil homens. O Deus que fez determinada situação aqui, é o Deus que vai fazer na outra situação ali. Então não importa qual é o contexto, nós estamos debaixo de um poder maior. Se matássemos todos os nossos rebanhos de ovelhas e gado, ainda faltaria carne. Será que todos os peixes do mar poderiam alimentar essa gente? É muito comum as pessoas receberem com muita alegria, mas em seguida apresentam o contexto ao Senhor. Eu creio, que legal. Nossa, mas na minha vida, os compromissos que foram assumidos são tão altos. Não, mas o meu contexto familiar é assim, assim, assim. Mas dentro de casa, não, o Senhor não conhece o meu marido, o Senhor não conhece a minha esposa. Não, o Senhor não sabe o que eu estou vivendo aqui, são 600 mil, é muita coisa. O Senhor sabe que é muita coisa, e Ele está prometendo muita coisa. O Senhor sabe do grau de dificuldade, Ele está prometendo um milagre maior. Ele sabe qual é o teu contexto. Quando Ele se revela a você, o Senhor não é pego de surpresa, Ele sabe quais são as suas necessidades. Aqui Moisés falou com ele, como se ele não soubesse que tivesse 600 mil homens junto com ele. Muitas vezes nós falamos com o Senhor, como se o Senhor não tivesse o entendimento do que nós estamos passando, do grau de dificuldade, o quanto é sério, o quanto é complexo, o quanto é complicado. Eu não sou hipócrita em dizer que, naturalmente falando, humanamente falando, diante da nossa visão, eu não seria hipócrita em dizer que uma dívida de 5 mil reais, para ser paga humanamente falando, é a mesma coisa que eu ter que pagar uma dívida de 150 mil reais, uma dívida de 200 mil reais. Eu não sou louco em dizer, humanamente falando, que um compromisso assumido, algo que eu preciso quitar, uma pendência que ficou de um determinado valor mais baixo, é igualzinho em relação a uma questão muito mais séria, muito mais grave. Uma dívida, por exemplo, de uma parcela do carro que ficou para trás de 800 reais, é a mesma coisa de dever para o banco 400 mil reais, de dever, no caso de muitos, para agiotas, por exemplo, não sei quantos milhares de reais. Naturalmente falando. Sobrenaturalmente falando, aí eu sou louco em dizer, é a mesma coisa. Não existe diferença. Mas a minha casa, a minha família, o meu contexto é exatamente isso. Eu sei, filho, qual é o teu contexto, e eu estou prometendo que eu vou mudar a tua história, eu estou prometendo que eu vou fazer uma grande obra. Então, mais do que tudo, nesse final de ano, você tem que se lançar de uma tal forma em que você não vai calcular números, você não vai olhar para contexto, você só vai crer que o Senhor vai mandar uma provisão sensacional. Ele vai mudar a tua vida de uma forma surpreendente. É muito comum, nas conversas entre pessoas, uma pessoa, ela apresenta um contexto difícil e a outra começa a disputar tragédia com ela. Como assim? Mas o seu? O meu? Nossa, é muito pior, é muito mais difícil. Não, a tua desgraça é pouca, a minha desgraça é elevadíssima. Deus me livre ganhar uma batalha de qual desgraça é maior, né? Não dá.
Mas para Deus, é o mesmo cenário, não muda nada. Então o Senhor disse a Moisés: será que o poder do Senhor é limitado? Agora você verá se a minha palavra se cumpre ou não. Na NTLH diz assim: porém o Senhor Deus respondeu a Moisés: será que eu tenho tão pouco poder? Repita isso comigo, por favor. Agora mesmo você verá se o que eu disse vai acontecer ou não. Olha a colocação, agora mesmo. E o Senhor mandou um vento que trouxe codornizes do lado do mar e as espalhou por todo o acampamento a uma altura de 90 centímetros em todas as direções, num raio de um dia de caminhada. Então o povo começou a recolher as codornizes durante todo aquele dia e à noite. No dia seguinte, a pessoa que recolheu menos codornizes recolheu 10 barris. Repita comigo, por favor. A minha fé facilita as coisas. Por outro lado, a incredulidade dificulta todas elas. Imagine só, eles queriam carne. Para onde eles olhavam, tinha carne. Para todos os lugares, não tinha direção. A 90 centímetros de altura. Tem coisas que nós conseguimos enxergar, mas a sensação que nós temos em muitas ocasiões é que está fora do nosso alcance. Sabe aquele desejo de uma casa própria, por exemplo? Você consegue enxergar a casa, você sabe qual que é, e o pensamento que você tem: caramba, mas eu não alcanço nisso agora. É aquele dinheiro que precisa sair, eu consigo ver o dinheiro, mas parece que ele ao mesmo tempo está fora do meu alcance, não tem como recebê-lo agora. Então literalmente, o que eles precisavam, repita comigo, estava em todas as direções e estava fácil, perto. Eu declaro sobre a tua vida, nesse final de ano, o que você precisa para esse final de ano, vai estar em todas as direções, vai estar no lugar em que você vai alcançar, e o que você vai recolher é sobrenatural, é grandioso, em nome de Jesus. Em outras palavras, Moisés falando 600 mil, e no final, repita comigo, foi rápido e fácil. Olha para a pessoa do teu lado e diga isso a ela: foi rápido e fácil. Vai ser rápido e fácil para você também. Esse é o momento em que é necessário um foco muito elevado. A expressão pegar para resolver, ela precisa estar muito forte dentro de mim nesse final de ano. E quando nós falamos pegar para resolver, envolve um período de renúncia e um período de entrega. Algo muito simples, por exemplo, eu não faço muitas coisas de casa. Eu faço algumas coisas para aliviar a Catarine. Mas em alguns momentos eu quero ajudá-la mais do que o normal. E aí eu entendo o quanto é difícil ser mulher. Ela pega para arrumar o nosso quarto, lava o banheiro, mexe na cozinha. Gente, é um negócio impressionante. Ela parece uma máquina e ela não para. Ela não para. Quantas não foram as vezes que eu peguei para arrumar, e no meio da arrumação eu peguei e dei uma sentada na cama. Aí na hora que eu vi, estava meio arrumado. E meio bagunçado. E aí eu continuei mais um pouquinho e eu parei. Na hora que eu vi, o dia virou. Eu não concluí. E por várias vezes isso já aconteceu.
Espiritualmente falando, muitas coisas vão ser resolvidas com base no jejum, na oração, nas minhas entregas diante do Senhor. Se eu não estabelecer esse foco e pegar para resolver com muita força, eu posso começar organizando muita coisa nesse final de ano e eu paro no meio da caminhada porque eu sentei na cama e não dei continuidade naquilo que eu precisava. 2 Reis 4 diz assim: de repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. Primeiro ponto, essa é uma prática muito constante na vida das pessoas, infelizmente. O que eu sei que eu preciso resolver, muitas vezes eu passo para o próximo. O filho desse rapaz, desse homem, começou a sentir fortes dores de cabeça. Ele começou a passar mal. Quando foi apresentado a ele a situação que precisava ser resolvida, o que ele fez? Não está mais comigo. Quem já brincou de batata quente aqui? É mais ou menos isso daí que aconteceu. Já não está mais comigo. É muito comum, diante dos obstáculos da minha vida, eu deixar para o próximo assumir a posição. É muito comum, diante das batalhas da vida, eu esperar que o outro tenha um posicionamento que Deus está esperando que eu tenha esse posicionamento. É muito comum eu entrar numa linha de cobrança em cima do meu cônjuge, sendo que grande parte das vezes, quando eu vi algo, é uma comprovação mais do que o suficiente que o Senhor está me levantando para mudar aquele contexto. É muito comum eu enxergar algo e querer falar para o outro resolver. Não. É muito comum eu perceber que algo precisa de conserto, de mudança, de transformação, e eu passo adiante, quando na verdade é momento de eu chamar a responsabilidade, eu pegar para resolver. O servo pegou e o levou para a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Repita isso comigo, por favor. Mas por que hoje? Tem pessoas que passam para a próxima pessoa, tem pessoas que vivem passando também para o próximo dia. Ano que vem eu resolvo o que eu preciso resolver. Não, eu vou resolver este ano. Eu vou entrar zerado, sem pendências. Eu vou me levantar de uma forma tão forte, espiritualmente falando, tão forte, tão forte, tão forte, que é impossível sobrar alguma coisa para ser acertada no ano de 2025. Eu vou entrar zerado, abençoado por cabeça, porque o que precisa ser definido, eu estou colocando força para definir agora. O foco daquela mulher foi tão grande que ela disse assim: eu vou e eu volto logo. Essa expressão normalmente é usada quando você sabe que você só vai naquele lugar e volta, não tem desvio. Quando você diz que vai para o mercado, quando você vai para algum lugar e o teu cônjuge te espera em casa, eu vou e volto logo. É uma expressão que expressa muito foco, ela mostra muito foco. Eu estou indo lá, eu preciso fazer isso, eu vou fazer isso e eu volto. Porque é muito comum, ao longo da caminhada, eu sair para resolver questões na vida e eu começo a me envolver com coisas que talvez não são tão relevantes. É muito comum eu começar a me envolver com as minhas emoções, com os meus pensamentos, com alguns outros ocorridos, quando na verdade eu tenho um foco. Qual é o foco? Quando você estabelece o foco, aí você já estabelece o padrão de comportamento. Para eu chegar nesse objetivo, eu tenho que fazer o quê? Sinceramente, na madrugada de quarta para quinta, eu presenciei algo que, quando eu saí ali para o corredor dos banheiros, eu quis me emocionar. Eu quis chorar mesmo. Porque na madrugada de quarta para quinta, choveu. E quando deu por volta das 2h30, 2h35 da manhã, começou a apertar, chover forte. E não paravam de chegar carros, de encostar carro na frente da igreja. Não parava de chegar pessoas. As pessoas que estavam aqui dentro precisaram nos ajudar
a pegar guarda-chuvas para começar a buscar as mulheres nos carros, as famílias nos carros, porque estava chovendo muito forte. Mas as pessoas que estiveram aqui, elas deixaram muito claro: eu tenho um foco, eu estou pegando para resolver, e o que poderia ser impedimento não vai me impedir. Madrugada, chuvosa. Tem pessoas que estão aqui que estiveram na madrugada, eu não estou exagerando, tinha um número muito, muito alto de pessoas, e estava chovendo, não estava brincadeira não. Detalhe, antes desse horário, estava chuviscando, mas suave. Sabe aquela gotinha que não faz mal para ninguém? Ela só serve para uma coisa: sujar o carro. É aquela mistura de pó, fica aquelas marcas de pingo, mas não faz mal para ninguém. Mais perto do horário, chuva, apertou. Pessoas vieram a pé, pessoas vieram de moto, pessoas trouxeram filhos, crianças. Diante desse final de ano, o teu posicionamento deve ser exatamente esse: eu não vou passar para o dia seguinte o que eu preciso fazer agora, eu não vou passar para o próximo a responsabilidade que eu estou trazendo para mim mesmo. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Em outras palavras, nós não vamos parar enquanto não alcançarmos o nosso objetivo. O que acaba diferindo boa parte das pessoas é esse posicionamento, não tem mais nenhuma outra diferença. Porque muitos começam muito bem mesmo. A falta de iniciativa é assim, não são todos que sofrem com isso, a grande maioria tem iniciativa para começar. Mas pegar para arrumar o quarto até o final, não seja como o Vitor não arruma o quarto até o final. Ou melhor, o Vitor vai arrumar o quarto até o final. Não vou tomar posse disso para a minha vida de jeito nenhum. Não é brincadeira, não é simples, não é fácil. Mas um foco refinado é recompensador, vale muito a pena. Eu estabeleci algumas medidas e números do quanto eu quero terminar o ano pesando ou vestindo. Querido, eu estou num foco doloroso, viu? Oi, como dói para falar não para algumas coisas. Mas à medida que eu vejo os resultados acontecerem, está me fazendo muito bem. Eu não vou parar. Custe o que custar, não vou parar. Estou pegando para resolver. Nunca mais essa porcaria vai me atrasar. Nunca mais esse tipo de acontecimento vai me amarrar. E todo vencedor tem esse tipo de mentalidade. Olha o posicionamento de Davi, 1 Samuel 17:46. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo. Não vou deixar para amanhã e o Senhor não vai entregar nas mãos de outra pessoa. Não. Eu estou me posicionando e resolvendo hoje. Não ia ter um pouco mais de Golias para o dia seguinte. Não ia ter um 41º dia. Não ia ter um 42º dia. Não teria um 50º dia. Não teria. Hoje mesmo eu estou pegando para resolver. O hoje mesmo vale a pena e acelera processos na nossa vida. É assim. Quanto mais, o meu foco, ele vai influenciar diretamente no tempo que eu vou levar para resolver as minhas questões da vida. Influencia diretamente. Quanto mais radical, quanto mais entregue, quanto mais força, quanto maior as renúncias, quanto maior a tua força naquilo, mais rápido você vencerá as suas questões. E ele enfatiza, hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu matarei e cortarei a sua cabeça. Mais uma vez, olha a colocação dele: hoje mesmo darei os cadáveres do exército do filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E como ele falou, assim aconteceu. Esse é o poder de uma declaração de fé. Esse é o poder de um foco refinado. Repita comigo, por favor, com muita força. Ainda neste ano,
eu vou resolver todas as minhas pendências. As batalhas que eu enfrento este ano, eu vencerei este ano, eu vou resolver tudo este ano, vai ser agora, em nome do Senhor Jesus. Esse tipo de foco aumenta a intensidade e o poder das tuas orações. Quem já fez aquele tipo de oração, desejando algo, mas já com aquela dúvida, sabendo que não vai acontecer, por agora e por não saber, você fez aquela oração mais amena? Levanta as mãos, por favor. É muito comum. E está totalmente direcionado, ligado ao que acontece aqui. Eu já usei essa expressão aqui em outras reuniões, e eu vou repeti-la. Quando eu oro, por que eu coloco a força da minha alma? Não importando se é oração na madrugada, se é no culto, se é no meu particular, não importando se é com os meus joelhos dobrados, porque eu oro acreditando que aquela é a última vez que eu vou orar por aquele assunto. Mesmo que eu tenha que orar uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, na minha cabeça, é a minha última oração em cima daquilo. É a última vez que eu vou clamar pelo meu marido, é a última vez que eu vou clamar pela minha esposa, é a última vez que eu vou clamar por essa enfermidade, é a última vez que eu vou apresentar ao Senhor essa questão judicial, é a última vez que eu vou apresentar essas situações de dívidas que ficarão em aberto, porque eu estou resolvendo agora. Quanto maior a nossa força, a nossa entrega, maior será o impacto no mundo espiritual. Enquanto Senaqueribe, 2 Crônicas 32, rei da Síria, cercava a cidade de Laquis, enviou seus oficiais a Jerusalém com esta mensagem para Ezequias, rei de Judá, e para todo o povo da cidade: assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que vocês confiam para imaginar que sobreviverão quando eu cercar Jerusalém? Ezequias disse: o Senhor, o nosso Deus, nos salvará do rei da Síria. Não é verdade. Ele está enganando vocês e os condenando a morrer de fome e sede. Não percebem que o próprio Ezequias destruiu todos os santuários e altares do Senhor? Ordenou que Judá e Jerusalém adorassem somente no altar do templo e queimassem incenso apenas ali. Para simplificar, porque minha ideia é não estender tanto, Senaqueribe, esse rei, foi um rei muito poderoso, que até este momento ele não tinha conhecido a derrota. Implacável, assustador, poderoso. Ele chegou cercando a cidade de Jerusalém. Ele cercou todo esse povo e ele veio com esse jugo opressor. E diante daquele cenário, ele começou a fazer alegações para levar aquele povo a uma confusão mental, questionando a fé daquele povo, questionando aquilo que aquele povo sabia que era verdade. É muito comum, quando eu estou num momento difícil, vir aqueles pensamentos: será que isso realmente vai funcionar? Por que continuar? Por que continuar orando? Não está dando certo. Então aqui, todo o ataque era direcionado diretamente na mente daquele povo. Não adianta, vocês estão sendo enganados. Eles tinham a direção certa, eles ouviram as coisas certas, eles estavam no caminho certo, e vem aquela vozinha: não adianta, não adianta. Aqui quando ele faz essa colocação que Ezequias destruiu todos os altares, santuários, perceba, ele destruiu os santuários, os altares idólatras. O que era do Senhor permaneceu. Então ele estava tentando levar aquele povo a acreditar que o errado era certo e o certo era errado. Se acontece esse tipo de coisa, acabou, perdemos a batalha. Sem dúvida, vocês sabem que eu e os reis da Síria antes de mim fizemos a todos os povos da terra. Acaso algum dos deuses dessas nações livrou o seu povo das minhas mãos? Qual de seus deuses foi capaz de salvar seu povo do poder destruidor de meus antecessores? O que os faz pensar que seu Deus poderá livrá-los de minhas mãos?
O tempo todo nós vamos ser afrontados com esse tipo de ataque, em que o inimigo tenta nos fazer acreditar que o nosso Deus não consegue nos dar livramento sobre esse contexto, sobre essa batalha, sobre esse cenário, sobre essas lutas, sobre a enfermidade, problemas financeiros. Tem pessoas que eu conheço que estão por aqui de problemas, mas nunca, jamais pense, nem por um segundo sequer, que Deus não pode dar livramento. Por que eu comecei a reunião falando exatamente sobre as codornizes? Porque a incredulidade em um determinado momento falou mais alto. Mesmo que a incredulidade ela não parta dos teus próprios pensamentos, você pode ser induzido por uma questão externa. O externo que entra aqui e o que você vê aqui pode alterar o que acontece aqui e mudar a forma como você pensa aqui. O rei era poderoso, sem dúvida alguma, mas não mais poderoso do que o nosso Deus. O exército era poderoso, muito poderoso. De fato, no passado, os antepassados desse rei venceram batalhas atrás de batalhas, mas aqui era contra o Senhor dos Exércitos, uma história completamente diferente. Não permitam que Ezequias os engane. Não se deixe iludir por ele. Volto a dizer, nenhum Deus de qualquer nação ou reino foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos, ou das mãos de meus antepassados, muito menos o Deus de vocês o salvará de meu poder. Aqui Senaqueribe errou a mão. Aqui ele comprou uma briga que ele não pode vencer, que ele não poderia vencer. Repita comigo, por favor. Os meus problemas, mais forte, os meus problemas, os meus inimigos compraram uma briga que eles não podem vencer. Aqui eles erraram a mão. Faça desse jeito, ó. Aqui eles erraram a mão. Aí eles erraram a mão. Quando eles se levantaram contra você, eles não sabiam aonde eles estavam se metendo. Quando as afrontas se levantaram para te prejudicar, não sabiam onde estavam se metendo, porque existe, coloque a mão na sua cabeça, um poder maior, repita isso, um poder maior sobre a minha vida. Se coloquem de pé todos, por favor. Os oficiais de Senaqueribe zombaram ainda mais do Senhor Deus e de seu servo Ezequias. O rei Senaqueribe também enviou cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel. Escreveu: assim como os deuses de todas as outras nações não foram capazes de salvar o seu povo das minhas mãos, também o Deus de Ezequias fracassará. Aqui fica muito claro porque que o Senhor deu vitória da forma que Ele deu vitória. Nós vamos ler daqui a pouco. Diante dessa batalha, esse povo temeu. Diante do contexto de muitos, alguns estão temendo. Compromissos que precisam ser acertados, e por conta de algumas amarrações, o que precisa sair não sai, e está difícil de acertar. Questões judiciais que estão em andamento, e em muitos casos o decorrer do processo dá a entender que eu vou perder essa batalha judicial. Alguns vendo e vivendo um momento extremamente complexo dentro de casa. Enfermidades diante dos olhos humanos, incuráveis, irreversíveis. Os oficiais assírios que trouxeram as cartas gritaram isso em hebraico para o povo sobre todos os muros da cidade, tentando amedrontá-lo para que fosse, repita comigo por favor, mais fácil. O que está escrito ali? Olha por que o medo não pode estar presente. Eles estavam induzindo aquele povo ao medo porque seria mais fácil vencer a batalha. Por que a Bíblia fala tanto, seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajoso?
Com medo nós somos alvos fáceis. Com medo é muito mais fácil o mal nos vencer. Com medo é muito mais fácil nós sermos derrotados. Perceba que era uma batalha que primeiro ela começou no psicológico, era uma batalha mental, emocional. A batalha física aconteceu depois, mas a primeira guerra aconteceu aqui. Para aqueles que têm questões judiciais em andamento, a batalha de fato é o dia da audiência, mas você já está lutando uma batalha constante aqui, ó. Você que tem compromissos assumidos e tem data para eles serem pagos, o dia de pagar é uma batalha, mas a batalha anterior psicológica já está acontecendo. Não vou conseguir, ai meu Deus, e agora? O medo, infelizmente, acaba atraindo para nós aquilo que nós não queríamos viver. Se lembra de Jó? O que eu temia me aconteceu, o que eu receava veio sobre mim. Não, você não tem medo de perder, você tem vontade de vencer, você tem essa convicção de vitória. É um contexto completamente diferente. Falaram do Deus de Jerusalém como se fosse um dos deuses estrangeiros, feito por mãos humanas. Falaram do Deus de Jerusalém como se fosse um dos deuses estrangeiros. O nosso Deus não é como os outros deuses. A nossa fé não é como as outras que as pessoas demonstram. A nossa vida não é a mesma que a deles. A nossa forma de lutar não é a mesma. Por isso o nosso resultado será diferente. Olha por que é tão importante você estar junto na casa do Senhor. Então o rei Ezequias e o profeta Isaías, então o rei Ezequias e o profeta Isaías, então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, o que está escrito ali no final do versículo? Eles estavam juntos, nós junto com vocês, eu junto com vocês, os bispos, os pastores, os obreiros, junto com vocês, eles oraram juntos. Quando o rei Ezequias ouviu esse relato, rasgou as roupas, vestiu-se com panos de saco, entrou no templo do Senhor, onde a batalha foi vencida, no templo do Senhor. Depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e estendeu diante do Senhor. Literalmente ele fez isso aqui, ó. Então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor: ó Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criastes os céus e a terra. E inclina teus ouvidos ao Senhor e ouve, abre os teus olhos, ó Senhor, e vê, ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Eu duvido que você tenha 185.000 problemas. Eu duvido que você tenha que alimentar uma multidão de 600.000 homens. É muito menos, não é? Mas mesmo que fosse muito mais, para Deus é a mesma coisa. Feche os seus olhos, por favor. Aquele homem, ele venceu a batalha dele dentro do templo do Senhor. Ele não venceu a batalha usando a força do braço. Ele não venceu a batalha usando a ignorância, a violência. Ele foi até o templo do Senhor e ali ele se posicionou. Ele foi até o templo do Senhor e ali ele apresentou a Deus todas as situações. Ele apresentou todas as informações. Ele apresentou ao Senhor tudo aquilo que tinha sido levantado contra ele como uma afronta. Ele apresentou ao Senhor. Ele colocou para o alto. Ele levantou as cartas e disse: Senhor, olha essa situação. Senhor, olha o que está acontecendo. Abre os teus olhos e veja. Abre os teus ouvidos
escute a minha oração, se manifeste aqui, me dê vitória, me favoreça. Eu não vou perder essa guerra. O inimigo vem, mas da mesma forma que ele vem, ele vai embora, ele não vai permanecer. Já parou para pensar que aquele povo estava prestes a ser atacado por 185 mil inimigos? É muita coisa. Um anjo aniquilou todos. Você acha mesmo que o teu contexto, se o Senhor enviar um único anjo, não vai mudar por completo? Você acha que um anjo do Senhor não tem o poder para fazer com que essas dívidas desapareçam? O anjo do Senhor não tem poder para te dar vitória nessa questão judicial? O anjo do Senhor não pode te curar? O anjo do Senhor é um anjo que ele enviar e a tua história vai ser mudada. Hoje talvez você entrou num emaranhado de problemas, mas o problema maior está na tua mente, porque é difícil de acreditar pela proporção que o problema tomou, mas para Deus, grande e pequeno é a mesma coisa. Para Ele é a mesma coisa. Não existe problema difícil demais, Ele vai te dar vitória. Então, assim como aquele homem, ele levantou ao Senhor a voz dele e apresentou aquelas cartas. Eu gostaria que você entrasse em oração, dizendo: meu Deus, eu tenho o mesmo posicionamento de Ezequias. Eu me levanto no teu templo. Eu não corri para o banco, eu não corri para o hospital, eu não corri para homens, eu corro para a tua presença. Eu me apresento ao Senhor, porque o Senhor é minha confiança, o Senhor é a certeza da minha vitória, o Senhor é o meu refúgio, o meu socorro bem presente na angústia. O Senhor é o Deus que me dá vitórias, o Senhor é o Deus que me favorece, o Senhor é a minha certeza. A minha segurança não está no banco, a minha segurança não está nos agiotas, a minha segurança não está naquilo que o governo pode ou não fazer, a minha segurança não está nos meus familiares, a minha segurança não está no meu salário, a minha segurança não está no sobrenome que eu carrego, a minha segurança não está nas mãos de determinado médico. A minha confiança e a minha segurança é o Senhor, é a tua presença, é o teu agir, é o teu poder, é a tua autoridade. Então se manifesta na minha vida. Qual é a questão impossível que você precisa de uma definição, e é para agora? Você tem que pegar para resolver, é agora. Faça a oração da tua vida como se você só tivesse esse dia, esse é o teu último momento. Não deixe para o outro, não deixe para o próximo dia. Não faça como o marido da sunamita, que passou para ela e ainda disse: por que hoje? Por que hoje? Porque eu quero vencer agora, porque eu quero avançar agora. Eu não quero lutar, passar por essa opressão por mais um período de tempo. Exige muito foco, muita entrega, exige um posicionamento firme, constante, exige um posicionamento de fé, exige um posicionamento ousado. Então se levante com muita força, com muita coragem, com muita ousadia. Você não vai perder essa batalha. Você não vai perder essa batalha. Você não vai perder essa batalha. Você não vai perder essa guerra. Muito pelo contrário, Deus vai te conceder grandes e grandes vitórias. Deus concederá grandes e grandes vitórias. Deus vai te conceder vitórias sobrenaturais. Em um determinado momento, Ezequias orou com Isaías. Nós estamos em poucos obreiros. Mas preste bastante atenção. A canção ela vai continuar. Eu vou descer as escadas. Eu e o bispo Guilherme, nós vamos orar com vocês. Nós vamos concordar com vocês. Nós vamos declarar, nós vamos profetizar, nós vamos orar juntos. Foi orando juntos que eles chegaram naquela definição. Foi apresentando ao Senhor que aquela situação foi mudada. Eu vou orar, eu tenho fé, ele tem fé. Você precisa de fé, você tem que crer, você tem que acreditar, porque nós vamos vencer esses 180 mil problemas. Nós vamos vencer essas batalhas, nós vamos avançar. Você não perderá essa guerra. Não vamos ficar juntos muito tempo, mas os poucos segundos que nós estivermos orando juntos, dê o seu melhor, concorde, declare, e o impossível vai acontecer. Amém? Pode sair do teu lugar e nós vamos concordar com vocês. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio
Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com seu poder. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com seu poder. Em ti muralhas erguei, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. Tempo tu Direcione as suas mãos para o lugar onde você precisa de vitórias e comece a declarar: Senhor, envia os teus anjos neste lugar, envia os teus anjos neste lugar. Meu Deus, um anjo do Senhor pode mudar por completo todo o contexto que eu tenho vivido. Os anjos do Senhor, envia, meu Deus, até esse endereço, na rua tal, no número tal, no bairro tal. Meu Deus, vai dando vitória ao teu povo, vai dando vitória ao teu povo, vai dando vitória ao teu povo. Eles não perderão essa guerra. Meu Deus, nós estamos pegando para resolver agora, nós estamos definindo este momento agora. A vitória está sendo entregue agora. Meu Deus, nessa passagem diz que naquela noite tudo tinha sido mudado. Naquela noite aquele rei tinha alcançado grandes vitórias. Ezequias tinha sido honrado pelo Senhor. Assim como eu acredito, Senhor, antes que esse dia termine, as vitórias vão chegar. Até o término desse dia, o impossível vai acontecer. Meu Deus, nós não vamos perder. É impossível perder uma batalha se o Senhor está conosco. É impossível perdermos uma guerra se o Senhor está conosco. O Senhor é a certeza de que nós vamos avançar, nós vamos progredir, a nossa vida vai caminhar. Chega de derrota, chega de humilhação, chega de fracasso, chega de vergonha, chega de tristeza, chega de angústia, chega de sofrimento, chega de caos. Isso se encerra agora. Não vai ter nenhum tipo de pendência, Senhor. Eu declaro os valores assumidos. Meu Deus, eles serão pagos, eles serão quitados. Talvez tenham pessoas que por conta dessa afronta, a vida financeira, ela não tem tido paz, ela não consegue dormir, ela está preocupada, ela está aflita. Se porventura tiver algum tipo de mal tentando secar a empresa, tem algum tipo de influência maligna tentando trazer esse caos financeiro, tudo aquilo que tem amarrado, toda a influência demoníaca, eu dou uma ordem, caia por terra agora. Eu dou uma ordem, caia por terra agora. Não é um pedido, é uma ordem. Eu estou ordenando em nome do Senhor Jesus. Todo mal que tem agido nessa área, todo mal que tem se levantado com fúria para trazer essa escassez, eu repreendo toda a influência maligna que tem lutado para destruir as casas, tem lutado para destruir os casamentos, tem lutado para colocar toda a casa em confusão, toda a casa em caos, em brigas, em contendas. Eu repreendo você de uma vez por todas. Eu repreendo. Senhor, vai blindando as casas, vai blindando a família, vai blindando. Levante muros de fogo ao redor deste lugar, levante muros de proteção ao redor deste lugar. O diabo, o mal que tinha acesso, ele não tem mais. Isso se encerra hoje, isso se encerra agora. Eu dou uma ordem, um ponto final está sendo colocado agora. Esse mal não prevalecerá. Essa enfermidade, ela que teve poder sobre a vida dessa pessoa por muito tempo, esses medicamentos que tiveram poder sobre a vida dela por tanto tempo, essa enfermidade que tem tomado a vitalidade, o vigor, a energia, a disposição dela, eu repreendo. Enfermidade seque, enfermidade seque, enfermidade seque, enfermidade seque. Eu ordeno enfermidade seque em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enfermidade seque, aí não é o teu lugar. Se existe porta de entrada, existe uma porta de saída. Essa enfermidade vai desaparecer. Enfermidade do corpo, da alma, do espírito, essa enfermidade do coração, essa tristeza na alma, essa amargura,
amargura, essa angústia, o espírito de depressão, tudo aquilo que tem se levantado, eu ordeno, saia deste lugar, saia da vida dela agora, saia da vida dela agora. Mudanças vão acontecer, meu Deus, eu creio no teu poder, eu creio no teu agir, eu profetizo viradas, transformações incríveis. O final de ano será sobrenatural, ele será grandioso, eles não vão perder essa batalha, eles vão vencer todas elas. Eu creio no teu agir, eu creio no teu poder, meu Deus, a vitória é nossa, a vitória é nossa. Começa a liberar nessas palavras sobre a tua vida: a vitória é minha, a vitória é da minha casa, a vitória é da minha família, a vitória é do meu casamento, a vitória é da minha empresa, a vitória é da minha família, dos meus filhos, a vitória é minha, a vitória é minha. Eu declaro pela fé, a vitória é minha, eu sou mais do que vencedor, eu já prevaleci, porque o Deus de Israel está comigo, eu já venci, porque o Senhor dos exércitos, Ele está comigo, me concedendo grandes vitórias, em nome de Jesus. Eu sei que muitos não vieram preparados, mas se com você tem alguma coisa que represente uma área específica, que precisa de uma definição, até mesmo aqui no altar, se porventura você deixou alguma coisa, talvez você não consiga identificar, se conseguir, você pode pegar, depois você devolve que nós vamos continuar orando, mas você pode pegar, se é alguma questão conjugal, eu quero que você tire a sua aliança, você vai pegar a tua aliança. Se você está intercedendo por alguém da sua família, rapidamente vai no teu celular, vai na galeria de fotos, se você encontrar uma foto da filha, do filho, do marido, seja o que for, o que você tiver acesso, eu quero que você pegue agora, e como um ato profético, você vai direcionar os céus, e você vai dizer: meu Deus, assim como Ezequias, ele levantou para o alto, meu Deus, aquelas cartas que representavam opressão, um jugo triste, afronta do inimigo, aquele problema que precisava ser vencido, o mesmo eu faço agora, eu coloco diante do Senhor, eu apresento, e eu peço: Senhor, julgue a nossa causa, meu Deus, age em nosso favor, meu Deus, eu não sei o que ela tem nas mãos dela, mas o Senhor sabe, o Senhor vê, o Senhor ouve, então vai mudando agora, Senhor, vai mudando agora. Ela estende para os céus aquilo que precisa de mudança, e mudanças vão acontecer, ela estende para o Senhor, e eu creio que o Senhor vai mudar, o Senhor já está transformando, o Senhor está fazendo uma grande obra, meu Deus, faça, Senhor, eu peço, faça, eu sei que o Senhor quer fazer, eu sei que o Senhor quer responder. O Senhor não enviaria uma palavra como essa se o Senhor não quisesse fazer um rebuliço na vida dela. É disso que o teu povo precisa, de uma virada, é uma transformação, não é uma melhoria, é tirar fora o velho para que o novo possa entrar, não é uma pequena melhora, é tudo novo. Começa a declarar: eu vou viver um novo casamento, eu vou viver uma nova vida familiar, eu vou viver um novo resultado profissional, eu vou viver uma nova vida no que diz respeito à minha saúde, vai ser tudo novo, do velho não vai sobrar nada, eu vou viver experiências inéditas, eu vou chegar a lugares que eu não tinha chegado, eu vou viver o melhor do Senhor, porque existe um poder maior sobre a minha vida, existe um poder maior sobre a minha família, existe um poder maior sobre nós, em nome de Jesus. Deus se manifestará se buscamos. Volte à sua posição original. Olha o que diz aqui em 2 Crônicas 32: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e de seu exército poderoso. Repita isso comigo, por favor. Pois um poder muito maior está do nosso lado. Ele tem um grande exército, mas são apenas homens. Nós, porém, repita isso, levante a sua voz. Nós, porém, temos o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e lutar as nossas batalhas. As palavras de Ezequias deram grande ânimo a seu povo. Nunca se esqueçam dessas colocações.
O fulano de tal tem algo, eu tenho o Senhor dos exércitos. O problema tem alguma coisa, eu tenho meu Deus. O outro tem tal coisa, eu tenho um poder muito maior sobre a minha vida. Eu tenho um poder muito maior sobre a minha vida. Deus vai fazer uma grande obra. Salmo 60:12 diz: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Começa a declarar: eu vou fazer proezas nesse final de ano, eu farei proezas, coisas dificílimas, eu vou fazer coisas incríveis, sobrenaturais, eu vou fazer coisas inéditas, eu vou realizar, porque o Senhor, Ele vai pisar cada um dos meus inimigos, cada um dos meus adversários. Levante as suas mãos. Senhor, eu oro por ela, eu abençoo a vida dela, assim como Ezequias e Isaías estiveram juntos. Senhor, eu estou aqui na tua igreja, junto com o teu povo. Eu estou aqui declarando: ainda hoje será definida essa situação. Nós nos levantamos, pegamos para resolver, está resolvido. Pela fé, as portas de vitória foram escancaradas, e o teu povo já venceu, eles já avançaram, o sobrenatural já aconteceu, em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor, a Ele o único digno e merecedor de recebê-las, cada uma delas.